Ora, muito boas tardes, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gamebook Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos, onde a escolha vai ser sempre tua. E foi a tua escolha há 2 semanas que permitiu que o livro de hoje fosse escolhido, e esse livro é para relembrar o Among Us. Este é um livro no qual nós podemos ser o herói ou o vilão. Este livro ganhou contra o Five Nights at Freddy's, o que eu poderia dizer que. Ok, Five Nights at Freddy's parece ser um bocadinho mais complexo do que este livro do Among Us. De certa forma, existe. Digamos que o Five Nights at Freddy's é um bocadinho mais pesado em termos de conteúdo, mas o Among Us também proporciona uma boa aventura e uma experiência que eu posso considerar até eh, boa para quem está a iniciar esta aventura pela literatura interativa e pelos livros-jogos. E o facto de existir uma versão portuguesa, uma versão traduzida, que está nas bancas, aliás, foi dessa forma que eu consegui obter este livro, foi apenas por acaso andar pela secção de livros num estabelecimento comercial, não é? Num supermercado, já não tenho a certeza em qual. Eu encontrei este livro e eu fiquei bastante surpreendido pela sua existência e então decidi comprá-lo. E de facto é uma aventura que eu posso considerar bastante acessível, principalmente aos mais novos. Portanto, para quem gosta de Among Us, obviamente que se estamos a pegar num videojogo e a convertê-lo num livro-jogo, obviamente que todas as dinâmicas e variáveis desse videojogo não vão ser totalmente cobertas aqui. Aliás, também temos uma experiência muito, muito curta, mas mesmo assim é uma boa forma de também fomentar um bocadinho mais a literatura nos mais novos. Portanto, eu acho que Among Us é bastante simples, mas muito bom como um ponto de partida para quem está a começar com este género literário e mesmo para os mais novos, porque isto é uma literatura mais nova. Portanto, ok, de que é que se trata o Among Us? Para quem não sabe, Among Us é basicamente um videojogo online no qual várias pessoas se juntam para jogar um jogo de intrigas, mistério e digamos, não digo propriamente investigação, mas existe uma certa intriga, existe jogos de desconfiança entre si. Basicamente, há um grupo de pessoas, não, é? O grupo de jogadores assume uma destas criaturinhas adoráveis, não é? Estes tripulantes de uma nave. Normalmente existe uma nave, mas também o setting pode ser noutros locais. Eu já não jogo Among Us já há bastante tempo, já desde a altura da pandemia que já não jogo Among Us. Mas inicialmente era muito dentro de uma nave espacial. E o que acontece é que dentro deste grupo de pessoas que estão na nave, não é? Desta tripulação da nave, há pelo menos um, que é o impostor. E o objetivo desse impostor é eliminar todos os outros sem ser descoberto. E o objetivo dos outros é descobrirem quem é o impostor antes que ele, obviamente, elimine toda a gente. Obviamente que só o impostor, só o jogador sabe que é o impostor, todos os outros não sabem, e então o objetivo do impostor então é jogar um bocadinho com um bocadinho com aquilo que tem dentro da nave, explorar a nave, tentar isolá-los um a um, tentar sabotar a nave para fazer com que eles se separem, para os poder eliminar um a um, e sempre que um corpo é descoberto, sempre que um dos membros da tripulação morta é descoberta, pode-se fazer soar o alarme, e aí toda a gente, incluindo, obviamente, o impostor, reúnem-se num refeitório para aí discutirem e decidirem quem é o verdadeiro impostor. E então toda a gente vota naquele que acham que é o impostor. Se acertarem, o jogo termina, porque eles conseguiram encontrar o verdadeiro impostor. Se não, um inocente é enviado para o espaço e aí o jogo retoma com toda a gente a tentar descobrir quem é o verdadeiro impostor. E aí existe muito esta dinâmica muito interessante que se pode fazer aqui no Among Us. O jogo é muito interessante. Agora, como é que se traduz isso num livro-jogo? É muito difícil. E tendo em conta o tamanho deste livro-jogo, e eu já vou dizer quantas secções isto tem, quantas páginas, ou podemos dizer, não podemos dizer exatamente parágrafos, porque isto está dividido em páginas,
mas eu já vou dizer quantas secções numeradas é que isto tem. Mas obviamente que todas estas variáveis existentes no videojogo não podem existir neste livro-jogo. Poderia, sim, mas seria uma experiência muito maior e o livro seria talvez no mínimo 10 vezes mais grosso do que isto, de certezinha. Em primeiro lugar, nós temos que definir quem é a nossa personagem. E isso é um bocadinho dinâmico aqui, obviamente, porque embora esta experiência seja muito curta, nós temos a possibilidade de ser um impostor ou não. Podemos ser um herói ou podemos ser um vilão. E para isso nós temos três personagens que já estão estabelecidas previamente. Nós temos, e eu agora vou ter que ver aqui porque os nomes são muito parecidos. Aliás, nós temos aqui até nas primeiras páginas, aqui os membros da tripulação, a única coisa que os distingue são os objetos e as cores, os objetos que eles, os acessórios que eles têm. E então nós temos a seleção entre o Bert, a verde, o bonequinho verde, que faz parte da navegação. Depois temos a Bip, que é o laranja, que faz parte da manutenção. E depois temos o Bob, que é o vermelho, que faz parte da contabilidade. Destes três, o Bob e o Bert são impostores e o Bip é o único inocente aqui. E basicamente também nós temos para cada personagem, nós temos aqui o mapa da nave. Não que seja muito importante, porque nós não temos aqui a nossa capacidade de navegação. Nós podemos consultar o mapa, mas não é como se nós estivéssemos num mundo aberto em que pudéssemos escolher para onde nós vamos. Isto é basicamente um Choose Your Own Adventure em que nós temos as opções são muito duas, três opções. É muito simples, mas é consoante a situação em que nos encontramos e também dos membros da tripulação com quem nós estamos. Portanto, aqui não existe a possibilidade de nós explorarmos ou nós termos um ponto de partida para nós irmos explorar ou sabotar alguma coisa. Se existe a possibilidade de sabotagem ou se existe a possibilidade de nós eliminarmos alguém, essa possibilidade é-nos dada logo naquele momento. E às vezes é uma boa escolha, outras vezes é uma má escolha. Eu posso dizer, por exemplo, o Bob, que é o vermelho, o da contabilidade, por exemplo, ele tem uma personalidade que ele está apaixonado por um dos membros da tripulação, que é uma investigadora que é chamada a Boo, B-O-O, que é a Boo, a investigadora. E basicamente nós podemos fazer uma surpresa para ela, podemos ir ter com ela até à zona da investigação, o laboratório dela, e o tipo de prenda que nós lhe damos, porque isso pode ser uma opção, depende também do acessório que nós lhe podemos dar, ou melhor, do acessório que nós temos. Porque para além do boneco que nós escolhemos, nós também podemos escolher um de três acessórios. E esses acessórios podem trazer um papel importante, mas é apenas numa única parte da história. De vez em quando nós podemos, um dos acessórios é uma planta, uma flor, um vaso com uma flor que nós podemos oferecer à Boo, por exemplo. Outro é uma casca de banana que nós podemos utilizar para marcar um sítio, mas depois acabamos por fazer escorregar uma personagem e ela depois cai. Portanto, é muito dentro deste género. As opções estão muito dentro são muito situacionais e não com base naquilo que nós podemos fazer ou podemos explorar. Portanto, eh, nós não temos de grande aleatoriedade aqui. Agora, o que acontece é que, e eu disse há pouco que eu ia falar quantas secções é que isto tem. O que acontece aqui é que para cada personagem que nós temos, existe uma linha, não é, de escolhas, uma série de ramificações próprias para essa personagem. Ou seja, se nós escolhermos o Bert, ou a Bert, já nem sei qual é o género destas criaturinhas, se nós escolhermos esta personagem, a personagem do verde, nós temos uma série de escolhas a fazer, temos uma ramificação própria. Se nós escolhermos o contabilista, cujos nomes eu estou-me sempre a esquecer deles, o Bob, que é o contabilista, o vermelho, temos outra ramificação e nunca duas ramificações se vão cruzar. Portanto, não é possível nós passarmos pelas mesmas situações. Portanto, a partir do momento em que nós estamos com aquela personagem, a história, o enredo vai sempre adaptar-se à personalidade
daquela personagem. Portanto, não existe esta possibilidade de nós termos mais do que uma personagem, ou melhor, uma personagem e andarmos pelo mesmo caminho que outra personagem. Portanto, isso não acontece nem mesmo quando estamos a falar dos impostores, porque destas três personagens, só uma é que não é impostora. Portanto, os outros dois também, apesar de serem impostores, não podem fazer exatamente, não podem fazer as mesmas coisas um com o outro. Portanto, é muito com base na sua personalidade, muito com base nas suas funções, é muito com base nas suas relações com as outras personagens. Portanto, é muito dentro dessa situação. Existem situações também, e eu não me esqueci da parte do número de referências. Existem situações no qual nós temos acesso aos resultados da votação. Mas isto não é aleatório, isto é apenas uma consequência de uma escolha das escolhas que nós fazemos. Nós podemos denunciar certas personagens quando alguém descobre, não é? Quando alguém descobre um corpo e soa o alarme, depois existe a votação e nós temos a possibilidade de escolher quem queremos ou quem achamos que é o impostor, mas, mas lá está, tudo o resto acaba por ser também muito dentro da própria história em si, portanto é tudo muito scripted, como se costuma dizer, não é? Muito dentro de um guião. Portanto, a própria, lá está, como somos a única personagem a jogar este livro, não é? Não existe é impossível haver o multiplayer próprio do videojogo, nós estamos limitados àquilo que a própria história nos indica consoante as escolhas que nós fazemos. É uma limitação aqui neste livro, mas mais uma vez eu digo, é um livro bastante acessível, não é uma experiência má, é uma experiência até bastante dinâmica, muito boa. O replay value aqui é muito bom, é muito melhor do que muitos livros-jogos que servem como introdução para este mundo e que são bastante lineares, no qual nós ou escolhemos uma situação ou escolhemos a outra, e uma situação é claramente boa e a outra situação é claramente má. Portanto, existe uma maior versatilidade de caminhos, e o facto de nós podermos escolher diferentes personagens e diferentes acessórios que cada uma dessas personagens pode ter, isso faz com que haja um maior leque de escolhas e um maior leque em relação à história. O que faz com que este livro de Among Us, apesar de muito básico, seja também bastante dinâmico. Este livro, e agora sim vou dizer quantas referências é que isto tem, este livro tem 107 referências. Agora reparem, são 107 referências divididas por 3 personagens, portanto, o que acontece é que as histórias vão ser muito curtas, as experiências vão ser muito rápidas. Portanto, nós tanto podemos ter um final muito rápido, como podemos ainda fazer algumas ramificações a mais, mas as experiências vão ser muito, muito simples e muito rápidas. Isto porque nós temos, lá está, 3 personagens, 3 acessórios distintos que podem levar a outros resultados mediante as nossas escolhas. Portanto, existe muito portanto, são experiências muito rápidas, mas também, lá está, mais uma vez digo, Among Us é uma ótima experiência para começar, uma boa leitura para os mais novos, e lá está, não há assim muito mais que eu possa. Não há muito mais que eu possa dizer. Among Us é uma boa aventura. Surpreendeu-me bastante pela positiva, porque eu estava à espera de ver algo muito mais linear, estava à espera de ver algo muito mais narrativo, mas embora exista bastante narrativa aqui, existe bastante diálogo, cada uma das personagens tem as suas personalidades distintas, não são só as cores ou os acessórios que usam que os distingue, eles também têm as suas próprias personalidades, têm as suas próprias profissões, são bastante interessantes e bastante dinâmicos. Portanto, eu até recomendo vivamente aos mais novos, se gostaram de jogar o videojogo Among Us, para poderem ter isto na vossa cabeceira e poder terem uma experiência mais literária em relação a este jogo. Eu recomendo vivamente este livro porque me surpreendeu imenso pela positiva. E pronto, este foi a minha crítica. Eu consegui fazer uma crítica em menos de 20 minutos, é incrível. Aliás, até menos de 15 minutos, até estou a ver aqui, consegui fazer aqui uma crítica em menos de 15 minutos. Portanto, eu espero que tenham gostado. Não vai haver próxima escolha. Nós vamos agora entrar. Eu não digo que vou entrar num novo hiato. Eu estive num hiato durante o mês de novembro, mês esse que foi surgindo, não é? Em que eu fui lançando
os vídeos do top 20 e dos top 20 e top 10 dos livros das aventuras fantásticas. Mas o que vai acontecer é que os próximos 2 vídeos este mês vão ser vídeos de reflexão e de planeamento do próximo ano. Porque já passou mais de um ano desde que eu iniciei aqui a Game Book Guild. E ao longo deste ano de 2025 muita coisa aconteceu, muitas transformações ocorreram, hum, coisas que ou séries ou coisas que eu dava por garantidas, afinal não é assim, não é bem assim que as coisas vão acontecer. Portanto, o que eu vou fazer vai ser um vídeo sobre o passado da Game Book Guild, em que eu falo aquilo que foi feito, quer seja aqui no canal ou quer seja em termos de projetos pessoais. E depois vou fazer um outro vídeo que é dedicado ao futuro da Game Book Guild e daquilo que eu estou a planear fazer para 2026. Eu já tenho uma calendarização dos vídeos principais para cada mês, mas existem algumas surpresas que eu gostava de partilhar convosco. Algumas coisas que eu gostava de fazer no próximo ano. E há outras coisas que eu vou largar, outras coisas que eu fiz este ano e que eu vou largar, mas isso irá ficar para os próximos vídeos. Portanto, o próximo vídeo vai ser sobre o passado da Game Book Guild, em que eu vou fazer uma reflexão acerca deste ano de 2025, deste ano que passou. E o próximo, e depois o que vem a seguir a esse será o futuro da Game Book Guild, em que eu irei apresentar os planos para o ano de 2026. Portanto, caro companheiro não, caro aventureiro, espero que tenhas gostado deste vídeo em que eu falo do Among Us. Se gostaste, clica em gosto. Se não gostaste, clica em não gosto. Usa a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que eu entender. Subscreve na Game Book Guild, clica no sino para receber notificações sobre novos vídeos que vêm surgindo aqui no canal. Junta-te à guilda no Instagram e no TikTok. E mais uma vez eu espero contar com a tua presença no próximo vídeo aqui na Game Book Guild. Até à próxima.